Eu sou Rosângela, da marca Corujinha Tricô, e eu fiz essa blusa e eu já estou na segunda peça, né, desse mesmo modelo. A única coisa é que eu mudei a barra. Essa aqui eu fiz a barra um por um, o punho também um por um, o decote redondo, e agora eu estou fazendo, vou mostrar daqui a pouco, a barra diferente. É a cava raglan. Então agora eu vou, porque foi me pedido para eu fazer a cava raglan num vídeo só, de todas as peças. Então eu fiz a montagem, frente, costa e duas mangas. E agora eu vou fazer a cava raglan em um único vídeo. Então é esse vídeo que eu tô começando, né, a gravar agora. Então o modelo é esse aqui. Então, vocês vão ver que essa aqui é uma lã que já vem matizada, né? Ela já vem nessas cores. Então, vamos para o próximo o modelo, não, é o mesmo modelo com uma pequena alteração na barra. E eu vou fazer agora a cava com vocês. Então, eu peço que, por gentileza, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E qual a diferença aqui da barra daquela peça para essa? Essa aqui eu fiz a barra com o próprio ponto. Então, ele formou esse desenho aqui. Eu quis mudar a barra para vocês terem duas versões da peça. Eu vou começar a fazer, porque já está na agulha de trabalho, a cava da manga. Mas eu vou fazer frente e costa tudo num vídeo só. Então, vocês acompanham o vídeo todo para vocês verem como é que ficou. Então, olha, eu comecei diretamente com ponto, formou o desenho. Essa manga eu comecei com 31 pontos, deixei uma borda maior do que a outra peça também, porque a tez dessa lã é uma tez um pouco mais fina. Eu vou passar já a descrição, a agulha, tudo que eu usei. Então, eu tenho um vídeo também daquela peça lá, onde eu fiz um tutorial dela. E agora, então, eu fiz um tutorial daquela peça, fiz um vídeo com esse ponto, e agora eu vou fazer a cava. Então, como eu falei, muitas pessoas me pediram para fazer a cava num vídeo só, uma cava raglan pegando um vídeo só. Então, hoje vamos ver essa cava raglan num vídeo só. Bom, sem mostrar a marca, né? Eu vou mostrar só a parte que interessa aqui. Então, essa aqui é a lã que eu usei, é 500 de tess, né? É lã acrílico, 100% acrílico. Eu tô usando a agulha número 5. Então, eu fiz essa peça toda na agulha número 5. Então, na 5 milímetros aqui, de cabeça para baixo, mas é 5. Então, vamos lá, para a cava agora. Bom, então, já falei a configuração. Agora, gente, quanto à questão do tamanho, do número de pontos, toda essa parte, é um pouquinho complicado da gente estar falando, porque aí vai depender, né, do tamanho da blusa que você vai fazer. Aí, de acordo com o tamanho, vai ser uma quantidade de pontos. Então, qualquer dúvida quanto a tamanho, deixa na descrição, que aí eu vou ajudando vocês no P, no M, no G, no número. Essa aqui, ela é um tamanho P, então eu comecei com aquela quantidade de ponto, fiz os centímetros aqui que eu achei adequado para uma manga, e eu vou passar as medidas todas depois que ela ficar pronta. Então, a última coisa que eu vou fazer, depois que eu costurar, eu vou passar a medida de cada peça aqui, da manga, de tudo. Então, vamos ao que interessa, que é a cava agora. Como eu sempre faço, eu faço o mate, né, a diminuição,
das minhas cavas pelo avesso. Porque, como esse ponto é todo trabalhado pelo direito, eu fazendo a diminuição do lado do avesso, que é onde é tricô, eu não tenho que me preocupar com um ponto lá, no lado direito. Então, eu faço um tricô, 2 tricôs e faço a diminuição. Vou fazer o restante da carreira até chegar em 4 pontos. Quatro pontos, então, agora eu venho e faço. Como eu estou trabalhando do lado do avesso, não tem problema eu fazer essa mesma repetição, pegar os 2 pontos juntos. Não precisa fazer mate simples, nada, só pegar os 2 pontos juntos que não dá diferença do lado direito. Bom, virei a peça. Qual a minha preocupação agora em relação ao ponto? Fiz o primeiro sem fazer, faço o meia. Agora, eu tenho que analisar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o desenho do ponto. Como eu já fiz, né? Quando a gente chega aqui em cava, a gente já fez muito ponto, então a gente já entendeu o ponto. Então, aqui eu tô naquela parte do ponto em que eu coloquei que eu tô nos 3 aqui, então eu vou aumentar aqui. Aqui eu vou para 5. Só que, se eu fizer o aumento aqui, eu vou aumentar aqui. Então, eu já não posso fazer esse primeiro desenho. Então, aqui, aliás, aqui é um tricô, né? É um ponto sem fazer, um meio e um tricô. Então, o início da carreira com a cava. Agora, aqui eu vou fazer meia. Vou ir fazendo o meia até chegar nesse ponto do meio do desenho, que é esse aqui, olha. Que vem, olha, que vem todo o trabalho, desde o início, vem com esse meio aqui. Então, aqui eu não posso trabalhar esse ponto, porque eu já tô... Porque senão vai dar aumento, não vai dar diminuição. Então, cheguei aqui no meio do trabalho. Aqui eu não vou fazer mais nada, eu paro aqui, esse lado aqui, mas aqui eu já continuo o desenho. Então, eu dou minha laçada, faço 1, 2, 3, 4. Então, eu sigo o ponto normal. Aqui eu vou fazer os 2, vou passar, tem a explicação, né? Tem esse ponto completo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode abrir uma live, pode tá fazendo. Aqui são 3, a laçada. Então, aqui eu segui o ponto normal. Aqui os 3. Aqui, novamente, olha, eu já cheguei do outro lado. Então, da mesma forma que eu não fiz a diminuição lá, não mexi nesse lado, também não vou mexer aqui. Aqui, então, eu vou fazer o tricô, o meia e o tricô. Então, o desenho, ele vai continuar aqui na parte do meio. Eu só parei com ele nas 2 laterais. Aqui no meio continua. Então, como aqui ele é um desenho só por ser manga, então vai ficar só esse meio aqui seguindo esse trabalho do meio. Virei, eu vou continuar a minha cava da mesma forma. Eu vou fazer o primeiro ponto
eu não faço, faço o tricô e os dois juntos. Então, a manga é isso, né? A manga é isso. Fica confuso aqui fazer o ponto, porque você precisa pegar o ponto do início dele. Então, tem, como eu falei, primeiro precisa assistir o vídeo do ponto, para depois entender aqui. O que eu estou explicando aqui? A cava. Então, a cava eu estou fazendo ela do lado do avesso e eu venho pegando os dois pontos juntos. Agora, o objetivo do vídeo não é explicar o ponto. O ponto tem um vídeo à parte explicando como é esse ponto. Então, eu vou fazer a diminuição dessa cava. Assim que eu chegar na diminuição dela, eu retorno mostrando como é que ficou. Então, olha, aqui eu já fiz uma sequência do ponto, tá vendo? Já fiz, aqui eu comecei a cava, já fiz a sequência do ponto. Só que eu fazendo a minha conta aqui ainda tem alguns pontos ainda para diminuir. Aqui, esses 3 aqui do meio, eu preciso para fazer esse desenho e ainda sobraram 1, 2, 3, 4, que é a quantidade do ponto. Então, eu vou seguir aqui ainda com o desenho. Então, aqui ainda dá, né, para fazer mais uma sequência do desenho. Então, eu continuo a diminuição do lado do avesso e continuo o desenho. Enquanto der o desenho, eu vou continuar. Então, já fiz direitinho a sequência, dá para fazer, mas um motivo desse aqui ainda. Então, deixa eu seguir aqui fazendo. O que eu tenho que observar aqui? Eu quero explicar bem explicada essa cava para vocês entenderem. Isso para qualquer desenho funciona. Eu tenho que observar muito aqui se eu não estou aumentando conforme, porque isso aqui ele gera um aumento nessa laçada. Então eu tenho que observar nessa cava se eu não estou aumentando. Por isso que eu parei aqui esse trabalho, porque se eu fizesse laçada aqui desse lado aqui, eu ia estar diminuindo, mas aumentando a laçada. Então, observa direitinho. Eu fiz a laçada aqui e fiz a laçada aqui. Então, dois aumentos, mas eu diminuí 2 pontos aqui no meio. Então, equilibrou a quantidade de pontos. Então, toda vez que eu for fazer uma cava raglan com furinhos, que tem muito furinho, eu tenho que observar isso. Então, aqui eu matei 2, eu fiz um mate duplo e coloquei uma laçada e uma laçada. Então, tá diminuindo, tá fazendo a cava aqui, tá equilibrado o ponto. Qualquer dúvida, deixa na descrição que eu volto aqui, explico no outro vídeo, abro uma live, a gente explica novamente. Mas eu acho que deu para vocês entenderem bem nessa explicação. Dei a laçada aqui, dei a laçada aqui, mas fiz um mate duplo, que é do próprio desenho, olha. Ele vem com esse mate duplo. Então, posso seguir minha cava. Bom, aqui, vamos ver agora, eu já fiz, né, a outra sequência do ponto. Aqui eu já comecei a laçada, 1, 2, 3, 4 e o mate. 1, 2, 3, 4 e a laçada, porque mate duplo, uma laçada aqui e outra aqui. Só que eu já tô a 1 ponto da diminuição. Então, agora eu vou ter que analisar aqui se vai dar para seguir ou não o ponto. Então, aqui ainda dá, né? Mas na próxima carreira já praticamente não dá. Eu já volto na próxima carreira do ponto. Então, passando as medidas dessa manga, ela tá com 44, quase 45 centímetros. E para cava, eu preciso de 25 centímetros. Então, aqui eu tô com
2, 4, 6 pontos. Eu não posso terminar com muito ponto aqui, porque senão na hora da costura eu tenho que juntar, aí vira esse defeito aqui, né? Antigamente, quando se usava a ombreira, então podia terminar ela larga, porque vinha aquela almofadinha, né, da ombreira. Teve uma época aí que se usou isso. Só que foi uma época aí, já passou, então agora é terminar com pouco ponto a cava. Então, aqui já, essa quantidade de pontos já dá até para terminar. O desenho do ponto eu fui até onde deu, né? Aí, quando eu vi que já não tinha mais, que não cabia mais o desenho, aí eu parei e já fui direto no meio. Então, agora eu vou medir para ver se a minha cava já deu. Eu vou deixar ela com 25 centímetros. Geralmente eu faço com o tamanho P com 22, mas eu vou fazer essa aqui um pouquinho maior. Essa daqui, então, já é a parte da frente, ou costa, tanto faz. Ela tá com 58 pontos. Eu deixei um pouco mais de borda, porque como eu precisava dos 25 para encaixar aqui, então eu precisei aumentar um pouco do outro, porque lá ela era mais grossa, né, daquela outra blusa. Então aqui já cheguei nos centímetros aqui, como eu falei, a barra também da frente e das costas eu fiz sem barra, eu fiz seguindo o ponto. Depois a gente vai ver como é que vai ficar no manequim depois de costurado. Então ficou com um desenho aqui, diferente da outra. Então tá aqui, tá pronto os centímetros que eu precisava. Bom, essa aqui, então, ela ficou com 40 centímetros. Agora, eu já vou começar a diminuição da cava. Eu não vou detalhar muito a diminuição da cava nessa peça, porque como eu já detalhei bastante na manga, então eu vou fazer... na nuca, eu vou ter que parar um pouco. Essa aqui, então, vai ser as costas, porque eu tenho que deixar pontos aqui para o ombro. Então, como eu tô fazendo o decote redondo, eu vou ter que deixar uns pontinhos aqui pro ombro. Então, eu também vou ter que parar o desenho aqui no meio. Mas eu vou crescer bastante, né, a cava. Aí, quando tiver faltando alguns centímetros, aí eu volto. Qualquer dúvida quanto à cava, vocês deixam na descrição, que eu volto no outro vídeo, abro uma live e a gente tira a dúvida. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a da frente. Esse aqui, então, mostrando mais uma vez, eu não vou fazer a diminuição, o desenho aqui, eu vou começar daqui e vou com o desenho até aqui. Aqui eu só vou fazer meia. Então, eu vou seguir com o desenho no meio até onde der. Bom, agora que eu já cheguei, eu já fiz a cava das costas, ficou faltando um pouco só, né? 2 dedos, eu calculei 2 dedos, 2 centímetros, uns 3 centímetros mais ou menos, para finalizar. Então, agora eu vou separar 10 pontos e vou finalizar essa cava com os 10 pontos apenas. Então, eu vou fazer em meia, não vou diminuir nada, vou só subir até chegar no tamanho desejado. Então, eu já fiz a cava aqui um trecho, parei e agora eu vou fazer só 10 pontos. Então, olha, medindo aqui pela cava da manga, então eu vim subindo, tá faltando esse pedacinho aqui, olha, 2 dedos. Então, esses 2 dedos eu vou fazer só 10 pontos, seguindo esse mesmo ponto, o ponto meia. Então, depois que eu fiz os dois lados,
os 10 pontos, eu fiz 10 carreiras. Então, para ficar mais fácil, então eu contei as carreiras de lá da manga. Quando faltavam 10 carreiras, então eu parei e fiz 10 carreiras em 10 pontos, tricô de um lado, meia do outro. O meia do lado direito. Agora eu já parei aqui, ó, a minha carreira, para não precisar dar nó, eu já parei ela do lado aonde segue o trabalho. Agora eu já vou passando por esses nozinhos aqui que ficam e vou pegando toda essa lateral, porque aqui eu já vou fazer a parte de trás, o acabamento de trás da nuca. Isso aqui, esses 10 pontos, é o ombro da minha blusa. Agora aqui eu já vou passar esses pontos também para agulha. Então, já vou passando também esses pontos aqui todos para minha agulha de trabalho. A mesma quantidade de pontos que eu colocar deste lado, eu tenho que colocar do outro. Então, aqui foram 2, 4, 6 pontos. Aqui também eu vou precisar colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem a mesma quantidade de carreira, então deu certo. Agora eu vou fazer aqui 6 carreiras de cordões em tricô. Então, vai ficar 3 carreiras de tricô de um lado, 3 do outro. Então, são 6 cordões em tricô. São 6 carreiras de tricô para ficar 3 cordões do lado direito e 3 cordões do lado do avesso. Bom, então, olha, ficou dessa forma aqui. Esse trechinho aqui é o ombro, aqui já vou fazer a costura quando vier a frente. Seria, né, o correto, embora eu não veja assim muita necessidade, que tem muita gente que depois que faz a frente e as costas, monta todo e faz em círculo, na agulha circular. Eu tenho muitas agulhas circular, mas eu já me adaptei tanto a fazer dessa forma que eu continuo do mesmo jeito. Então, veja então que a cava ficou pronta. Aqui, agora, a diferença agora da frente é que eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer só 4 carreiras do ponto, matando aqui, né, da cava, e já vou separar 10 pontos e vou subir 10 pontos. E do outro lado também. Então, praticamente não vai entrar o desenho na frente, porque ele tem que ser mais baixo para passar a cabeça. Aqui é só mesmo para dar um formatinho do ombro. Então, é só um leve arredondado e separar o ombro aqui, para poder fazer a emenda do ombro da frente com o ombro das costas. Então, a frente agora é só um pedacinho, né? Fazer 4 carreiras de cava, para acertar a cava direito e separar 10 pontos e subir. Então, eu vou fazer a frente agora. Bom, como eu sempre falo, eu faço todas as minhas diminuições, toda a minha divisão do lado do avesso. Para o lado direito, eu só pensar depois o que eu vou decidir com ponto. Se vai dar para fazer mais algum desenho do ponto ou não. Então, aqui eu tô na frente, eu fiz 4 carreiras, né? 2 diminuições, porque a diminuição é só do lado do avesso. Cheguei do lado do avesso. Aqui eu tenho que pensar agora, porque eu tenho que deixar um pouco de ponto aqui, mas tenho que seguir com algumas diminuições aqui ainda e tem que sobrar 10 pontos. Então, eu tenho que analisar aqui. Eu vou deixar 12 pontos no meio e vou dividir o restante de um lado e do outro. Então, eu vou deixar 12 pontos aqui no meio.
e divido o que sobrou para um lado e para o outro. Aqui eu vou seguir fazendo só um lado, quando chegar em 10 pontos, eu vou reto. Esse lado é a mesma coisa, igual eu fiz com as costas. E 12 pontos vão ficar para depois eu juntar tudo e colocar os cordões em tricô. Então, agora eu vou fazer a minha conta aqui para ver quantos pontos eu fiquei. Cada um vai ter uma contagem de ponto diferente de acordo com o número de pontos que você pôs na agulha. Mas deixando sempre 12 aqui no meio, dá certo. Deixando 12 aqui, aí aqui você vai diminuir, quando chegar em 10 pontos, para de diminuir. E sobe reto. Bom, então, percebo então que eu fiz, né? Fiz somente 2 carreiras, fiz esse lado, depois eu fiz o outro. Observa aqui o desenho, ele ficou certo, né? Dos 2 lados. Então, aqui deu a cava direitinho, a cava não, o decote direitinho. A cava aqui, olha, não sobrou ponto da manga, então ela ficou certinha, só costurou aqui. Pode terminar ela até com 3 pontos. Aqui eu terminei com 5. Então, olha, deu certinho aqui a costura com 5 pontos. De 3, 4 ou 5 pontos até 6, ainda dá dependendo da grossura da lã. Se for aquela lã mais grossa, tem que terminar com menos, que senão dá volume aqui. Então, a peça, olha, ficou toda certa, né? Aqui deu só uma leve inclinada, que era para dar esses pontos aqui do ombro. Qualquer dúvida nessa peça, é só deixar nos comentários, eu respondo todos. Embora às vezes o YouTube não me entrega, mas toda vez que ele entrega, eu estou respondendo. Eu olho todos os dias para ver se tem novas perguntas. Então, essa é a peça de hoje. Agora eu vou pôr no manequim para a gente ver. E como eu falei, antes de finalizar aqui, tá faltando aqui, olha, cortar essas pontinhas, né? Essa aqui eu fiz sem barra. Então, a outra eu fiz com barra. Esta eu fiz sem barra. A outra tá no manequim ainda, eu vou mostrar ela com barra e sem barra no manequim. Então, essa aqui ficou esse desenho no lugar da barra. Aí a gente vai observar, fiz o mesmo na manga. Não coloquei também barra na manga. Fiz começando diretamente no ponto. Então, ele forma esse Vzinho aqui. A receita desse ponto tem no meu canal. Então, vamos lá agora para o manequim. Bom, essa aqui então é a peça, olha, com a barra. Então, aqui a barra 1 por 1. Então, eu tô mostrando. Essa aqui ela é um pouquinho mais grossa. Então, eu fiz idêntica, né? Aumentei um pouquinho, diminuí. Essa aqui tem menos ponto do que a rosa que eu vou mostrar agora, porque essa lã aqui é mais grossa. Esse fio aqui é um pouco mais grosso. Tem, né, o vídeo dela explicando todo ela, um tutorialzinho rápido dela. Agora eu vou trocar e vou pôr a outra. Então, aqui era só mais para dar destaque. Aqui eu tenho a Luna, gente, ó. A Luna tá aqui me atrapalhando, porque ela faz barulho, ela arrasta as coisas, então ela tá por aqui. Então, olha, aqui a peça rosa. Eu coloquei uma blusinha, né, no fundo branco ali no manequim. Olha que bonito que ficou, mostrando bem o desenho. O decote ficou certinho, vejam que o acabamento ficou excelente, né? O ombro aqui ficou certinho. Aqui a barra, então, não teve. Eu fiz diretamente no ponto, então ficou aquele efeito nela com o próprio desenho. Então, eu dei 2 opções, né, aí para vocês. As costas dela também ficou toda certinha. O ombro aqui também deu certo, olha, ficou só aquela leve inclinação, que é para dar o arredondado aqui, tá vendo? Onde eu parei aqui, peguei os pontos. A frente, como eu falei, eu fiz só uma
só 4 carreiras e já comecei essa parte aqui. Aí vim, peguei todos os pontos e já vim fazendo esses cordões aqui em tricô. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, eu respondo todas. E esse é o nosso passo a passo dessa blusa com esse ponto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.